A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Estão tudo na santa paz do Senhor? Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre níveis de adoração. Existem níveis de adoração e também a gente vai aprender como podemos alcançar outros níveis de adoração. Será que é só adorar e pronto? Será que é só dar glória a Deus, como muitos aí fazem, né? Glória a Deus, aleluia e pronto? Não, querido, não é só isso. Para nós alcançar o nível de glória, escute bem, é preciso nós revermos algumas coisas, algumas questões. É por isso que nós vamos mergulhar junto. Eu e você vamos mergulhar junto na palavra do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Sabe por quê? Escute só. Porque é dela que nós vamos aprender como mergulhar em níveis de adoração. E a Bíblia, ela nos diz em 1 Reis, capítulo de número 18, o versículo de número 36, que é um exemplo para nós hoje. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, a Bíblia diz que o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou, escute bem, eu sou teu servo e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. E o verso 37 diz assim ainda: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo, escute só, para que este povo conheça que tu és o Senhor, és Deus e que tudo fizeste voltar o seu coração. E o verso 38 ainda nos diz que então caiu fogo do céu, a Bíblia diz que caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, o altar, o lugar de sacrifício, o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava onde? No rego. Oh, glória! Esse é o nosso texto-chave de Reis. Porém, queridos, sabemos que os profetas podem ser usados sim por Deus. Você e eu podemos ser usados sim por Deus para romper no sobrenatural. Deixa Deus te usar no sobrenatural. E através de nós ser usados, nós iremos liberar decretos proféticos sobre nossas vidas e a vida daqueles que estão ali junto. E Elias, ele é um grande exemplo. Por isso que eu quis usar o texto de Elias, porque Elias ele foi um grande exemplo deste mover espiritual. Pois ele foi um homem de fé. Ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. Escuta isso aqui. Elias foi escolhido pelo Senhor Jesus para restaurar a adoração. Você entendeu? Então, querido, eu e você somos chamados por Deus e nós temos que restaurar na igreja, em casa, no monte. Porque o ministério profético, ele é liberado por Deus. Sabe para quê? Para trazer um alinhamento da terra ao céu. Então, irmão, debaixo da cobertura desta glória,
profética, os céus se abrem. É a adoração que faz o céu se abrir sobre as nossas vidas. Não adianta querer ver o céu abrir, não adianta querer ver o sobrenatural de Deus se não for um adorador. Então, a Bíblia mostra que todos nós podemos viver com os céus abertos. Elias, a Bíblia diz que Elias, ele foi um profeta, genuinamente falando, ele levantou, ou melhor dizendo, ele foi levantado por Deus. E Elias tinha, como missão. A missão de Elias foi convocar o povo, convocar a terra para retornar ao céu. Então, quando Elias aparece nesse cenário que a gente leu da história, Elias ele faz decretos, ele faz atos proféticos, ele coloca a terra debaixo da direção celestial. O céu se move, escuta isso aqui, guarda isso aqui. O céu se move através da palavra profética, porque é ela que vem de Deus. É dela que vem de Deus. A palavra, o decreto, a gente decreta e o céu se abre. Quando a gente faz isso, os céus são abertos. E outra coisa, quando os céus se abrem, a glória de Deus se manifesta. A Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, do 50 ao 51, a Bíblia diz que Jesus fez a promessa que caminharíamos com Ele no sobrenatural. E através de nós caminhar com Ele junto no sobrenatural, nós veríamos o céu aberto. E a Bíblia diz que coisas ainda maiores do que aquelas que temos visto, olha isso aqui, coisas maiores do que esta verás. Coisas maiores nós veremos. Por quê? Aberto, e nós veremos o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, quando o céu se abre sobre nós temos um acesso, escuta isso aqui, nós temos um acesso às dimensões da glória de Deus. E nós recebemos, melhor dizendo, um aumento do nível de unção e na manifestação da operação do poder de Deus. É através dessa glória. É através dela que nós vamos fazer realizações de sinais, de prodígios e maravilha. Sem a glória de Deus não dá. Sem a nuvem de glória não dá. Sem adoração não dá. Então, a glória de Deus tem dimensões e a unção tem níveis. Pega isso aqui, a glória tem dimensões e a unção de Deus tem níveis. Quanto mais a gente entra na presença, escuta isso aqui, quanto mais a gente se derrama na presença e nos tornamos mais íntimo do coração do Pai, mais próximo chegamos ao nível, ao nível de glória. E maior, irmão, maior será o nível da tua unção. A unção, ela cresce na nossa vida através desse milagre. E a maior será, escuta isso aqui, a maior atmosfera será propícia ao avivamento. Por quê? Porque sobre tudo isso que eu já venho falando aqui, a gente tem que entender que a glória de Deus
ela desata a unção de rompimento, para que nós possamos viver um novo tempo nessa geração. E esse novo tempo vai trazer uma aceleração para a nossa vida. Então, a glória de Deus, escuta isso aqui, pega isso aqui, está escondida na sua presença. Se não for na presença, nós não conseguimos acessar a glória. E nela está abrigado o poder de Deus. Então, irmãos, a oração abre os céus e a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela vem com poder. Após Elias ter restaurado o altar de adoração, escuta isso aqui, vai anotando aí, o rever depois. Quando Elias restaurou o altar de adoração, ele deu uma oferta de honra. Na hora da oferta da tarde, aí foi quando os céus se abriam, o fogo caiu e toda a nação se prostrou diante do Deus Todo-Poderoso, se prostrou diante do Senhor e reconheceu, muitos reconheceu que Ele é o único Deus. Então, um avivamento sem precedência veio sobre aquela nação. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou. Uau! A glória de Deus se manifestou em fogo. Querido, isso foi extraordinário. Sabe por quê? Porque o inimigo, pega isso aqui, foi completamente vencido naquele dia. O inimigo caiu por terra, foi envergonhado. Os céus se abriram. Os céus se abriram novamente através do profeta Elias e a chuva desceu. Lembra da seca? Mas lembra quando Elias novamente se prostra em oração? Ele ali estava fazendo uma intercessão. Ele estava orando, ele estava intercedendo. Então todo aquele que intercede, que desce, se derrama, os céus se abrem. Então quando Elias estava ali intercedendo, os céus se abriram sobre a nação. E o fogo de Deus também, eu quero decretar, está vindo. O fogo de Deus está vindo com grande poder sobre nós, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, fora do Brasil. E o rio de Deus vai tocar cada canto desse país, cada canto dessa cidade. E o nosso país verá, milhares verão para servir ao Senhor. Haverá uma conversão em massa. Muitos irão se converter. Então, irmão, o profeta Elias e os céus abertos é o que fez com que a oração de Elias abrisse os céus e a glória de Deus se manifestasse. Sem oração não tem como ver a glória de Deus se manifestar. Lembra lá no Monte Carmelo? Em 1 Reis, capítulo 18, do 20 ao 40, ali a gente vai ver quais foram os passos que ele deu para que isso acontecesse. Então, eu quero falar que houve um primeiro passo que Elias deu para restaurar o altar. Foi a restauração do altar. O altar da adoração estava em ruínas, estava arruinado. Então a primeira coisa que Elias fez, pega isso aqui, irmão. A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar lá no monte, porque monte é lugar de sacrifício, é lugar de oração, onde Jesus orava, lembra? Então a segunda, a restauração da unidade. Existe um poder, irmão, extraordinário na unidade para mover o céu.
Igreja desunida, povo desunido não tem como. Então Elias não tem como ver o mover. Então Elias usou o que, irmão? 12 pedras. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquelas 12 pedras, ela estava simbolizando as 12 tribos de Israel. Isso se refere à unidade. E a terceira foi a oferta de honra. Sem oferta não há honra. Além do sacrifício, Elias pediu também para que derramasse água sobre o altar. E a oferta ficou encharcada. Assim vai ser na tua vida, no teu ministério, no teu chamado. Recebe essa palavra profética. Então ficou encharcado o bem mais precioso, que era a água naqueles dias de seca. Tempo de seca, agora colocam água no altar. Então, irmão, esta oferta estava relacionada à honra aos sacerdotes, que havia sido perdida. A quarta, essa aqui é importante também, é a oração. Todo mover, todo movimento celeste, escuta isso aqui, está ligado aos movimentos de oração. Por quê? A oração é a maior força espiritual da terra. Todos os avivamentos da história, se você ler os heróis da fé, se você ler outros homens e homens de Deus, eles eram homens de oração. Então estão diretamente ligados à oração, o mover do Espírito, o céu aberto, a adoração à glória está ligada à oração, porque a oração de Elias era a oração de um justo. Se você tem andado com justiça, Deus vai te honrar a tua oração. A oração de um homem de natureza humana, semelhante, irmãos, à nossa, foi a oração de Elias. Porém, Elias era justo na presença de Deus. E a oração, ela tem muita eficácia quando um justo está orando, está clamando. Então, eu quero dizer com isso que os segredos da oração eficaz de Elias, escuta isso aqui, irmão, trouxe fé, veio através da fé, manifestou a fé, por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas, escuta isso aqui, e a prova das coisas que não se vê. Louvado seja Deus, obrigado, Pai. Elias também foi humilde, irmão. A segunda importância aqui é a humildade numa oração eficaz. Tem que ter humildade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele atenta para os humildes. Salmo 138, o verso 6. É o que a si mesmo se exalta, será humilhado. Aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. E o que a si mesmo, aquele que se humilha, sabe? Aquele que reconhece a importância da humilhação. A Bíblia diz em Mateus 23:12 que ele será exaltado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então, humilhai-vos, igreja do Brasil e fora do Brasil. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Uau! Labacebedevássia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, rebadagassuri candeléria, ao seu tempo, amanchoflamanequesia sérgia, vos exalte. Alablamande, receba no seu espírito. Então, queridos,
A missão de Elias foi restaurar a verdadeira adoração. Deus conhecia o coração de Elias e sabia que poderia sempre contar com ele. Como está o teu coração? Deus pode contar contigo para restaurar a adoração? Elias tinha uma vida dedicada à oração e vivia para agradar ao Pai. Você tem agradado ao Pai? O teu intuito é glorificar Jesus? Então você está no caminho certo. A importância, a circunstância era que ele vivia para adorar ao Senhor. Não importava o que ele estava passando, o importante é que ele estava para adorar ao Senhor. Então a mensagem de Elias é muito clara e objetiva. Ele fez algo que agradou a Deus. E você está fazendo o que para agradar a Deus? A Deus é o que poucos homens fizeram. Poucos fazem alguma coisa para agradar a Deus, a não ser Moisés. E depois de Moisés vem Jesus. Ele levantou um povo para ir aonde? Ao monte. Fazer o quê? Adorar a Deus. Então, queridos, o propósito de Deus em toda a história bíblica é levantar um povo para lhe adorar. E está difícil hoje, né? De rever isso. São poucos, né? Que sabem adorar. Elias fez uma adoração, irmão, específica, que atingiu 4 níveis na sua vida. Olha quando você adora o que acontece. 4 níveis da sua vida são atingidos. A Bíblia diz que amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui a gente aprende 4 coisas importantes que atingiu a vida de Elias. Deuteronômio 6:5. A Bíblia diz que também Elias adorava a Deus nestes 4 níveis, que é o nível físico, na vida física, na vida emocional, a vida mental e na vida espiritual. Elias sabia muito bem praticar, irmãos, este mandamento por onde andava, porque sua prioridade, escuta isso aqui, era agradar o Pai. Qual é a tua prioridade? Você tem agradado ao Pai? Mesmo que tivesse que desagradar as autoridades, irmão, desagradar os reis daquela época, mas o mais importante em sua vida, pega isso aqui, irmão, sem isso aqui você não vai viver o avivamento. O mais importante em sua vida era obedecer a Deus e fazer o que era reto, justo. Elias sabia o verdadeiro significado da adoração. Você sabe? Aprenda. Pois a verdadeira, irmãos, a verdadeira adoração não está restrita, não. Precisamos conhecer Deus, estar próximo dele, buscar a ele, adorar em espírito e em verdade. Então, conhecer Deus, irmão, significa, entre outras coisas, relacionar-se com ele. Como está a tua relação com ele? E com o povo, né? Através do qual ele gerou união, comunhão. Aí vem Jesus também. Aí, através de Jesus, vem a salvação para todos os povos, por causa da restauração.
Então, conhecer Deus significa relacionar-se, irmão, com Ele. E não apenas saber o que Ele diz, o que a palavra diz. Não. Você tem que botar em prática isso aqui que eu estou te ensinando. Porque a transmissão do conhecimento que você está recebendo aqui, da parte de Deus, o conhecimento de Deus, irmão, como forma de verdadeira adoração, é o que você está recebendo aqui. Ela é baseada na experiência, irmão, de um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Busque esse relacionamento, busque essa comunhão, porque o profeta Elias, ele tinha uma vida, irmão. Então Elias tinha uma vida consagrada a Deus. Tudo o que vivia e sentia estava em sintonia com a palavra. Olha aí, podemos dizer, irmãos, que Elias, ele tinha um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com o Pai. É o que nós precisamos ter. Nós, eu, você, todos nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com o Pai. Adorar. O que é adorar? Adorar não é só prestar um culto. Também é prestar culto. Mas não é só isso, irmão. Não é só isso. Tem mais questão sobre isso. Adoração, a gente vai ver no contexto bíblico o que é adoração. Porque adoração no contexto bíblico é reconhecer a divindade de Deus. Reconhecer a santidade. Também temos que reconhecer a autoridade. Temos que crer. Temos que ter temor ao Senhor. Adorar também quer dizer prostrar-se de joelhos, ajoelhar-se também. Entendeu? Adorar também está relacionado a lançar o rosto em terra. Temos que se inclinar-se perante Ele para adorar, encurvar-se, abraçar os pés no ato profético, humilhar. Tudo isso é adorar. O arrependimento também, porque o arrepender-se glorifica e louva e exalta a Deus, todo aquele que se arrepende. Então, realizar ações de graça, sacrificar, ofertar, dizimar, tudo isso também está relacionado à adoração. Existem alguns exemplos de homens de Deus que entenderam, irmão, a importância de levantar um altar de adoração ao Senhor. A Bíblia está repleta de exemplo disso. Só é você ler que você vai ver que a Bíblia, ela dá vários exemplos. Eu vou citar alguns aqui de vários, né? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Noé construiu um altar para Deus. Gênesis 8:20. A Bíblia diz também que Moisés construiu um tabernáculo para Deus. Está lá em Êxodo 29, do 43 ao 46. Você pode ler que você vai ver lá. Tabernáculo construído também por Davi, lá em Jerusalém, em 2 Samuel 6 ao 7. Então nós temos que levantar um altar de adoração a Deus, se quisermos ver o sobrenatural e a glória de Deus. Elias tinha uma vida com Deus, Elias tinha uma história de amor, de comunhão. É o que nós precisamos ter com Deus. Todo profeta tem que ter. O profeta, irmão, Elias, e nós como profeta, Elias sabia, e nós precisamos saber, Elias sabia o segredo para tocar o coração do Pai. Através, sabe de quê? Da oração. Como nós
declara, como nos declara Mateus 7 ou 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, se lhe abrirá. Então nós precisamos saber, irmão, disso, para poder a gente ver a glória de Deus. Querido, vejamos bem, tem três pontos importantes aqui, que é a forma de nós orar. A gente vê nesse versículo que orar está relacionado a quê? A pedir, está relacionado também a buscar, está também relacionado a bater. Então, Elias também chegou ao quarto nível. Escuta isso aqui, Elias, o profeta, ele chegou ao quarto nível da unção. Uau! Por quê? Aquele que é mais profundo, aquele que se derrama, aquele que busca, aquele que é mais profundo é quem toca intensamente o coração do Pai. Quer tocar o coração do Pai? Seja profundo, seja sensível, busque. Sabe por quê? Adoração, irmão. Adoração, a verdadeira adoração, irmão, ela chega até os céus. A verdadeira adoração, vou repetir, ela chega até os céus, nas cortes celestiais, irmãos, através de sua o quê? Obediência. A adoração de Deus manda o quê? Chuva, para acabar com a seca em que o povo vivia já há alguns anos. Quer ver o milagre descer? Obediência, oração, sinceridade com Deus, irmãos. Tudo isso tem que ser uma chave que nós devemos girar no nosso espírito hoje. Então vejamos os 4 níveis. Elias, ele alcançou o 4º nível. Amém, irmãos? Você precisa alcançar também esses 4 níveis para viver a abundância de Deus. O primeiro nível que Elias alcançou foi no Querite. Lembra? No Querite ele adorou com sua força física. A Bíblia diz que no Querite ele estava entregando o seu futuro nas mãos de Deus. Foi lá no Querite. Ao fazer isso, a Bíblia diz que Elias, só ler lá em 1 Reis, experimentou a provisão de Deus. 1 Reis 17, do 1 ao 6. Essa é a primeiro nível que Elias alcançou, foi o físico. O segundo foi o emocional, foi lá em Sarepta. Elias adorou com sua força emocional. Por quê? Pois confiou. Escuta isso aqui, ele confiou que o Senhor iria fazer tudo o que prometeu a ele. Está lá em 1 Reis, só é você ler 17, do 8 ao 16. E o terceiro nível, irmãos, é o nível mental. No Monte Carmelo, a Bíblia diz que Elias fez o fogo descer. O fogo veio sobre o sacrifício. E assim, Elias conseguiu provar e mostrar assim que o Deus Baal e os seus profetas eram falsos, porque eles não conseguiram fazer o fogo cair, mas Elias, só um homem, conseguiu. 1 Reis 18, do 19 ao 30. E o 4º nível que Elias alcançou foi o espiritual. Para chegar no Monte Horebe, ele caminhou, a história diz, a cultura diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Demonstrando, escuta isso aqui, irmão, demonstrando, mesmo nessa caminhada de 40 dias e 40 noites, ele estava demonstrando a verdadeira adoração com todo o seu coração. Maravilha, irmão. Você tem que entrar nessa caminhada. Você tem que entrar nessa jornada para viver esses 4 níveis da sua vida.
Então, querido, o nosso relacionamento com Deus, oh aleluia, o nosso relacionamento com Deus tem que ser mais que palavras, e tem que ser uma vida dedicada a demonstrar o nosso melhor. Você está disposto a dar o melhor a Deus? Deve ser uma vida de comunhão e amor. Para poder viver esses 4 níveis, tem que viver essas áreas. Então Elias tinha extrema comunhão com o Pai. O profeta Elias, ele dedicava-se de corpo, de mente, de alma e coração. Sabe por quê? Porque ele queria fazer de tudo para agradar sempre a Deus. Elias, ele era conhecido por seu relacionamento. Pelos frutos se conhece a árvore. E somente um homem tinha um segredo para que a sua oração chegasse diante desses 4 níveis. Elias, irmãos, o profeta Elias, ele era influente, ele tinha uma grande influência espiritual lá nas cortes celestial. Vai recebendo esses códigos aí, irmão. Vai recebendo para você botar em prática. Ele era influente lá no mundo espiritual. Tem muito segredo que você vai aprender. Deus dá poder, irmão, para adquirir riqueza. Deus, ele nos dá poder para adquirir riqueza, porque também devemos adorá-lo com as nossas riquezas. Está lá em Deuteronômios, irmãos, 8 e 18. A Bíblia diz que antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Para quê? Para quê? A fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Oh, louvado seja Deus. Queridos, então além de oferecer, escuta isso aqui, além de oferecer adoração em todas as áreas de sua vida, Elias também ofertou água, Elias também ofertou um bezerro. E além de oferecer o bezerro, ele colocou, escuta isso aqui, ele colocou um valor extraordinário, que foi a sua adoração com água, que era considerado um dos bens, porque estava em seca, era considerado um dos bens mais caros naquela época. Por quê? Porque tem vida. Tem vida e representa sua vida. Ou você dá sua vida, ou oferta um animal que representa a sua vida. Elias, irmãos, ele foi um grande exemplo de amor e desprendimento. Aleluia. Mas há alguém que superou todas as expectativas? Há alguém, sim. E esse alguém foi Jesus. Porque Jesus, ele é a oferta completa, pois ao dar a sua vida, quando Jesus ele entrega a sua vida, se desprendeu de tudo. Ele se desprendeu de tudo, porque oferecendo sua força física,
Jesus, ele ofereceu sua força emocional, física, emocional, mental e espiritual. Relacionamento tem que ter expectativa. Então, irmão, Deus, ele espera algo de você. E sempre você também tem esperado algo de Deus, sim ou não? Com certeza. Mas, porém, tem um segredo. A Bíblia fala que podemos experimentar. A Bíblia nos afirma que podemos experimentar dimensões de glória que transforme completamente a nossa vida e mude completamente, que mude completamente o rumo, irmão, da sua história, da minha história, da nossa nação, do nosso país, do nosso estado e daqueles que nos cercam também. Porque há dimensões da glória de Deus, irmão, pega isso aqui. Há dimensões da glória de Deus, irmão, que desata sobre nós a unção de rompimento. Eu sei que tem muita gente precisando romper, é através da unção, trazendo o efeito de aceleração em todas as áreas da nossa vida. Então, querido, adore a Deus, busque-o de todo o coração, e ao fazer isto, os céus serão abertos e permitirão que você e eu, nós, possamos experimentar níveis maiores de sua glória. Olha que legal, olha que importante. Pega essa chave para a tua vida, pega esse entendimento para a tua vida. Querido, busque a Deus para viver o sobrenatural de Deus. Saia do comodismo, vá para o monte, vá para o secreto, vá para o lugar que Ele está te esperando, para que você possa viver esse sobrenatural de Deus, para que você possa viver esses níveis de glória de Deus. É preciso em você abrir mão de muitas coisas. É preciso a gente buscar verdadeiramente a Ele em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Querido, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu ministério, teu chamado, que você possa adentrar nesse nível de glória, que você possa aprender sobre esse nível de adoração e que a partir de hoje a tua vida seja voltada para a adoração, que a partir de hoje a tua casa seja voltada para a adoração, teu ministério, tua vida pessoal, para que você possa viver níveis da glória e níveis da unção. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender isso, que está precisando romper, que precisa da unção do Espírito, que precisa viver o sobrenatural de Deus. Fiquem na paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.